Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui para a segunda edição do nosso giro de notícias de hoje. Vamos atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que aconteceu no dia de hoje, que saiu na imprensa, você encontra aqui nesse vídeo do canal Machão da Gama. Por isso que eu já peço para você, tá chegando aqui agora, sua primeira vez no canal, se inscreva, a sua inscrição é muito importante. Já passamos aí dos 193 mil vascaínos aqui no canal, estamos buscando os 200 mil inscritos, hein? Eu conto com você se inscrevendo, que é muito importante. Deixa o seu like também, o like é muito importante. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre possibilidade de reforços, né? O Vasco vai ter que buscar contratações aí nesse meio do ano, porque, meu amigo, o time montado até o momento não se provou capaz, né, de disputar um campeonato brasileiro, um planejamento muito mal feito pela diretoria de futebol do Vasco da Gama. Vamos falar aqui de alguns nomes, né, que estão aí sendo ventilados, o que tem de verdade, o que tem de mentira, e também vou trazer aqui uma análise muito interessante do Serginho, que é o jogador que vai chegar no Vasco aí no meio do ano, né, atacante que joga lá no futebol da Turquia e que vem de graça para o Vasco, já assinou um pré-contrato com o Gigante da Colina. Então depois da vinheta a gente começa, a vinheta vai rodar rapidinho e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, hein, direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Bom, torcedor vascaíno aí tá ansioso por reforços, né? O torcedor já viu que esse time realmente não dá. O time já entrou na zona do rebaixamento aí na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e, infelizmente, a tendência é que piore, né, nas próximas rodadas, porque o Vasco tem 3 jogos muito difíceis, né? Enfrenta o Fortaleza fora de casa, depois tem o Flamengo no Maracanã e depois fora de casa joga contra o Internacional. Então serão aí 3 jogos dificílimos do Vasco e a tendência, infelizmente, é que o Vasco não some muitos pontos e continue aí na zona do rebaixamento, né? Então o torcedor tá ansioso aí por reforços para o time ser melhor qualificado, né, na janela do meio do ano e que venham contratações que cheguem ali para o time titular, para chegar e resolver. Visando isso, informação aqui do Lucas Pedrosa é o seguinte, que na viagem que o Paulo Brax fez recentemente à França, para uma reunião ali com a 777, o diretor de futebol do Vasco reivindicou um adiantamento financeiro ou garantias de pagamento para fazer contratações nessa janela agora, né? Porque o aporte da 777 está previsto para cair só em agosto, 120 milhões de reais. Só que em agosto, meu amigo, aí a janela já fechou. Então o Paulo Brax quer um adiantamento aí desse dinheiro para poder usar na janela de transferências, né? E fazer contratações. Bom, eles vão ter que dar um jeito, né? Porque o time desse jeito que tá aí, infelizmente, não vai conseguir vencer essa luta, não. Vai passar muito sufoco no Campeonato Brasileiro. Paulo Brax e Luiz Melo menosprezaram o Brasileirão, acharam que dava para jogar o Brasileirão com esse time aí. E estão aprendendo da pior forma possível, que não dá. Vão ter que correr atrás agora do prejuízo, vão ter que dar o jeito deles, porque falta de aviso não foi. Quem acompanha o Vasco minimamente já dizia que, cara, o elenco tá frágil, falta muitas peças, não tem banco de reserva, não tem reposição, é muito jogador jovem e agora a gente está numa situação dentro da zona de rebaixamento, com um treinador inexperiente e com um elenco praticamente todo recheado de sub-23. É a receita completa, né, para o fracasso. Então, eles vão ter que dar um jeito nisso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Vieto, que surgiu uma informação aí sobre isso, mas antes, um anúncio comercial. Fala pessoal, tudo bem? Antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho uma novidade para vocês. A Leon chegou no Brasil e você pode se divertir lá no site deles. Aqui no comentário fixado tem o link e mais informações. Lá no site da Leon você tem diversas opções de jogos de futebol para palpitar e se divertir. Se você for bom de palpite, prove isso lá no site da Leon. Nessa quarta-feira teremos aí diversas opções de jogos para você. Tá aparecendo aí na sua tela. E aí, você é bom de palpite? Então a Leon está te esperando. Link aqui no comentário fixado. É mais um parceiro aqui do canal Machão da Gama. Então, galera, é o seguinte. Desde ontem surgiu aí uma notícia que o Vasco estaria de olho
no destaque do Al Hilal no último Mundial de Clubes, que foi carrasco do Flamengo, né? O Luciano Vietto, argentino de 29 anos, que vai ficar livre de contrato agora em junho. É um jogador que viria de graça apenas pelo salário, né? E apesar de rumores que ele iria para o futebol europeu, que já teria acertado ali com o time da Espanha, a informação é que o meia ainda não fechou com nenhuma equipe e está analisando as possibilidades de mercado e tem a possibilidade de vir para o futebol brasileiro. E aí surgiu a informação que o Vasco estaria interessado, estaria negociando, né, com esse jogador. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: o Vietto é um baita de um jogador. Se o Vasco contratasse, seria o jogador para chegar, escolher a camisa e fazer realmente a diferença. Porém, o site que noticiou, né, que trouxe essa informação, que o Vietto estaria aí negociando com o Vasco, é um site que, infelizmente, a maioria das notícias que saem lá são chutes, enfim, na maioria das vezes não procede, né? Então, assim, tô trazendo aqui essa informação porque muita gente me perguntou, recebi muitas mensagens falando: pô, Juninho, o Vietto vai vir pro Vasco? O Vasco tá contratando o Vietto? Quando o Vietto chega? O que tá acontecendo aí? Tem negociação com o Vietto? Então, como muita gente me perguntou, para esclarecer de uma vez por todas, tô trazendo aqui o assunto Vietto no canal. Infelizmente, o site que publicou, na maioria das vezes, né, erra o que publica lá. Então, pelo que eu sei, pelo que eu pude apurar, nesse momento não tem nada entre Vasco e Vietto, né? O Vasco não procurou. Talvez o Vasco até tenha interesse no jogador, porque é um jogador que aqui no Brasil jogaria em qualquer clube. Então desperta interesse em qualquer clube. Mas nada além disso, né? O Vasco não negocia e a possibilidade dele vir para o Vasco e até para o futebol brasileiro é pequena, né? O jogador tem mercado aí em outros lugares e tem um salário também muito alto, né? Seria uma excelente contratação? Seria, mas infelizmente não deve rolar. Uma contratação que já está sacramentada, jogador que chega no meio do ano, é o atacante Serginho, um jogador completamente desconhecido aqui do público brasileiro, né? Por isso, eu vou colocar aqui nesse vídeo uma análise do meu amigo Felipe Barros. Ele tem um canal muito bom que analisa jogador, contratações, sempre faz vídeo lá sobre as contratações do Vasco, é o FB Scout. E meu parceirão Felipe Barros, gente boa, já peço para você também se inscrever no canal dele, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele fez uma análise, né, trazendo os últimos números do Serginho e dando a opinião dele sobre essa contratação. Eu vou colocar aqui para vocês. Uma boa performance. Vem para a tela para vocês verem comigo. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Serginho como atleta profissional. Vamos lá, temporada 18-19. Eu vou errar a pronúncia, tá, pessoal? Numa equipe chamada Shkupi, não sei como é que se fala, da Macedônia, primeira divisão. Na Macedônia, ele fez 32 jogos, 31 como titular, 7 gols marcados, 4 assistências. Ano seguinte, ainda na Macedônia, pela mesma equipe, 24 jogos, todos como titular, 7 gols marcados, 5 assistências. 20 e 21 vai para o Giresunspor, que à época estava na segunda divisão da Turquia. Fez 27 jogos, 20 como titular, 3 gols marcados e 10 assistências, que foi a temporada que ele foi mais garçom na carreira, jogando no contexto da segundona da Turquia. Sobe para a primeira divisão, 21-22, o Giresunspor já era um time da elite. Turco, ele faz 36 jogos, 34 como titular, 4 gols marcados, 3 assistências, números parecidos, um pouquinho mais modestos do que o da atual temporada, mas mostra pra gente que desde que ele chegou ao Giresunspor, subiu para a primeira divisão, virou pelo menos um protagonista dentro daquele contexto que ele estava inserido, né, da equipe modesta que é o Giresunspor, mas estava ali camisa 10, jogando quase todas, sendo um titular e recolhendo números razoavelmente interessantes, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação, a chegada de Serginho para reforçar o Vasco? Bem, galera, é um pouco difícil a gente fazer uma avaliação 100% precisa para um jogador que nunca atuou no futebol brasileiro, muitos anos atuando na Macedônia, que é um nível técnico um pouco mais baixo, chega para a Turquia, que eu acho que já sobe um pouquinho o sarrafo, mas ainda assim, segunda divisão durante um período, agora numa equipe modesta, como o Giresunspor. Ele não foi mal, eu acho que é uma aposta que o Vasco está fazendo, é um cara que você até tem de onde tirar, tem uma certa qualidade técnica, vive um bom momento na Turquia, mas estou muito curioso para ver como ele vai se inserir num contexto de pressão, que é o Vasco da Gama, a sua torcida, agora com a SAF, o pessoal cobrando um pouco mais de competitividade, nível técnico para a equipe, e também como ele vai encarar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a partir do ano que vem, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano, enfim, torneios continentais aqui na América do Sul. Eu não consigo me empolgar muito com essa contratação, não acho que é um verdadeiro desastre, acho que é um cara que tem até onde buscar qualidade, alguns predicados interessantes, como eu falei ao longo do vídeo, mas nesse momento, pés no chão para mim, eu acho que é um cara de composição de elenco. É um problema, porque eu acho que o Vasco nesse momento precisava de reforços um pouco mais de segurança
que vão render. Eu acho que a torcida está cobrando muito isso, com toda a justiça. Tem dinheiro, né, para poder trazer um ou dois nomes, pelo menos um pouco mais garimpados, caras que a gente tem um pouco mais de certeza. Não é o caso do Serginho, pode até dar certo, mas é uma aposta que nesse momento para mim chega apenas para compor o elenco do Vasco da Gama, não ser um titular absoluto. Bom? Então tá aí, essa foi a análise do Felipe Barros, também não se mostrou muito empolgado, né, com a chegada do Serginho e realmente não tem como se empolgar. Vou pedir para você dar uma moral lá no canal do FB Scout, tem o link aqui na descrição desse vídeo, você clica e comenta aí nesse vídeo do Serginho, tem um vídeo completo com mais detalhes. Comenta lá, vim pelo Machão da Gama, vim pelo Machão da Gama. Vamos ajudar também o canal do Felipe crescer aqui na plataforma, beleza? Que o trabalho dele é muito bacana. Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!